primeira. Quais as alternativas abaixo não estão corretas? Então, pode ter só uma ou mais do que uma, né? E aí nós temos 4 alternativas aí. As primeiras questões, gente, eu coloquei enfocando mais aí o módulo 7 da CPA 20, que envolve gestão de carteiras de risco, que é desde desvio padrão, beta, Sharpe, Trainer, todas aquelas questões relacionadas ao módulo 7, tá? Mas algumas delas com um pouco mais de profundidade, exigindo cálculos, exigindo mais, vamos dizer assim, raciocínio lógico, tá? Essa daqui já envolve várias questões também. Depois eu coloquei os assuntos exclusivos da CE, que são CML, fronteira de risco, CAPM, alfa de Jensen, tá? Esses assuntos que a gente tinha falado. Vamos então resolver essa aqui? Deixar vocês pensarem, resolvam aí. Será que é a B? B? Por que B? B do Bilson. Ah, porque Eu acho que é a C. Vamos lá. Vamos pensar juntos, que pensando juntos, uma cabeça pensa melhor. 3 cabeças pensam melhor do que uma, né? Número 1, tá? Uma carteira com beta maior que 1 corre menos risco que o seu benchmark. Isso é verdade ou não? Falso. Isso aqui é falso. Por quê? Corre maior risco. Beta maior que 1, maior risco, tá bom? Então, isso aqui tá errado, beleza? O índice Sharpe, tá? Depois eu explico melhor. Eu acho que vai ter questões do beta, então eu não vou ficar explicando agora exatamente o que é o beta, tá? Vamos só deixar aqui que o beta é maior que 1, então é maior risco. O índice Sharpe usa o desvio padrão no cálculo e quanto maior, melhor a relação risco-retorno. Sim. Verdade. Verdadeiro, tá bom? Então, a fórmula do índice Sharpe ela usa o desvio padrão no denominador, né? O índice Sharpe no numerador, ele vai pegar, na verdade, o rendimento do fundo, tá? Mais ou menos assim, menos a taxa livre de risco, tá? Taxa livre de risco, e vai dividir isso pelo desvio padrão. Essa é a fórmula do índice de Sharpe. Legal? Então, é assim que funciona. Qual é a interpretação? Cobertura de ramos. Quanto maior, melhor. Fecha o som aí, galera. Alguém está com o som ligado aí. Só um minutinho, eu vou apanhar o ponto pai ali. Pronto, fechei. Ok? Então, essa é a fórmula do índice Sharpe. Qual que é a interpretação? Quanto maior, melhor, tá? Quanto maior, melhor a relação risco-retorno, tá? Isso que é conceito da CPA 20. Então, essa tá certa. 3. Se somarmos 2 desvios à média de um investimento, teremos 95% de grau de confiança. Sim. Verdadeiro, né? Um desvio 98. Se eu usar um desvio é 68, né, Jéssica? Acho que você quis falar. 68. Acho que 3 é 98. Isso. Não, 99. Tá. 2 desvios, 95. 95. Isso. Tá, ok. 3 desvios, 99, tá? 99%, que é o índice de confiança. Isso aqui é distribuição normal ou curva de Gauss, tá bom? É esse o assunto. Tem questão daqui a pouco sobre isso, não se preocupe, vou explicar melhor. Mas por hora, tem que lembrar disso daqui e a partir disso a gente pega a média e os desvios e faz a conta para chegar
no grau de confiança, no intervalo de confiança. Isso aqui é muito importante, cai muito na prova. Quanto menor o tracking error, mais aderente o fundo é ao seu benchmark. Sim. Certo. Certo? O tracking error e o erro quadrático médio mede a aderência, ou seja, quanto mais próximo, quanto menor o erro, mais próximo do benchmark, mais possibilidade do fundo ser passivo, então, né? Então, nesse caso aqui, ele está, quanto menor, né, mais próximo ele está do seu benchmark. Então, o fundo passivo. Resposta certa, somente número 1, letra B de bola, né? Beleza? Por que a número 1? Porque ele está pedindo qual não está correta, que é só a número 1. As outras 3 estão corretas. Muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso, porque está pedindo essa palavrinha não, ela acaba nos levando, nos induzindo ao erro. Tá bom? Beleza? Então, alguma pergunta, alguma colocação? Ô, Cláudio, eu acho bem legal esse tipo de questão que aborda vários conteúdos, né, para a gente revisar, assim, é bem bacana. Pois é. Você falou um negócio agora, e por isso que eu peguei essa questão, que eu adorei essa questão por este motivo. Mas então, eu não queria, eu falei para vocês que eu não queria falar muito sobre eles agora, porque eu vou falar depois. Mas se vocês quiserem, a gente pode explicar agora também, não tem problema. Não, pode ir. Eu vou tocar então. Ó, porque ele fala sobre 4 assuntos, tá? Ó, ele fala sobre beta aqui, né? Índice Sharpe. Ele fala de curva de Gauss e tracking error. São 4 assuntos numa questão só, então bem interessante, tá? Mas o que nós temos que lembrar é o conceito de cada um, beleza? Vamos fazer um resuminho rápido aqui, ó. O beta, eu não me aguento. O beta, né? Maior que 1, maior que 1, maior que 1, significa que ele corre mais risco que o mercado, tá? Menor que 1, podia colocar o símbolo aqui do maior, né? Vamos colocar aqui, assim e assim. Menor que 1, ele corre menos risco que o mercado, né? E igual a 1. Esses são os 3 betas possíveis. Esse aqui vai ser igual ao mercado, tá bom? Então, essas são as 3 possibilidades. O curva de Gauss eu coloquei antes. 1 desvio, 2 desvios, 3 desvios, tá? Essa é a ideia. E o índice Sharpe eu também coloquei a fórmula do índice Sharpe, lá, que é o que vocês precisam. E a interpretação. Quanto maior o Sharpe, melhor a relação risco-retorno, tá? Então, o beta, ele calcula o quê? Ele calcula o risco de mercado, o risco sistemático, tá bom? O risco sistêmico, que afeta todos os ativos. Então, esse é o beta, esse é o serviço do beta. O desvio padrão, depois nós vamos ver, ele calcula o risco do ativo, né? Então, dentro do risco sistemático, dentro do beta, nós vamos poder ter, por exemplo, o beta do índice Bovespa, que envolve vários ativos, né? E cada ativo tem um desvio padrão, né? Uns mais, outros menos, mas ambos medem o risco. E o tracking, ele mede deslocamento, ele mede aderência. Quanto maior, então o tracking, quanto maior o tracking error, né? Quanto maior o tracking, nós podemos dizer que ele tá mais longe, né? Ele está mais longe do benchmark, tá? O tracking, ele analisa a relação com o distanciamento com o benchmark. Se ele está mais longe, ele tem mais ou menos risco? Ele tem mais risco, né? Mais risco. Tá? Então, quanto maior o tracking, quanto maior o erro, né? Isso é importante também. Quanto maior o erro, maior o risco, tá? E esse erro ele é dado num número, tá? Eles vão colocar na prova assim, ó. Um fundo que tem um tracking error igual a 4. E um fundo que tem um tracking error igual a 8. Qual que tem mais probabilidade de ser um fundo ativo?
né? Qual que tem mais probabilidade de ser um fundo ativo? Ou Qual a pergunta? um fundo... Tracking Error 4. Tracking Error 4 e Tracking Error 8. Qual dos dois tem mais probabilidade de ser um fundo ativo? 4 ou 8? Vou pegar minha cola aqui. Ativo É. O 4. Não. O 8. Isso, o 8. Por quê? Quanto maior o tracking, quanto maior o tracking, maior o risco. Então, se o fundo ativo, ele tem mais risco ou menos risco que um fundo passivo? Ele tem mais risco. Mais risco. Exatamente, porque o fundo ativo, ele tenta superar o benchmark ou acompanhar o benchmark? Superar. Exatamente. Então, o fundo ativo, ele tenta superar o benchmark. Se ele tenta superar o benchmark, ele tem mais risco. Então, o tracking dele é maior. Se nós traçarmos aqui um gráfico, nós podemos pegar aqui e colocar assim, né? Aqui nós vamos colocar o risco, né? E aqui nós vamos colocar o retorno, né? Então, aqui a gente tem 10, 20 e assim por diante. E aqui a gente tem risco 1, aqui risco 3, e aqui risco 5, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui, vamos dizer que esse aqui seja a reta do mercado, tá? Esse aqui é o risco do mercado. E aqui nós temos o fundo A, vamos dizer que o fundo A tenha esse comportamento aqui. O fundo A tem esse comportamento, ou seja, esse é o fundo A, tá certo? E temos o fundo B, né? O fundo B tem esse comportamento aqui, mais ou menos assim, tá? Vamos dizer que isso aqui seja uma pergunta de prova. Compõe o raciocínio aí. Esse aqui é o fundo B, e esse aqui é o fundo A. E esse aqui é o mercado. O mercado pode ser o Ibovespa, ou se for renda fixa, pode ser a Selic, tá, galera? Então, vai sempre ter que ter o mercado no meio. Qual que é a pergunta que pode vir desse gráfico aqui? Qual dos dois fundos, A ou B, tem menor erro em relação, menor tracking error em relação ao mercado? Essa é a pergunta. Qual dos dois fundos tem menor erro? O A. Ele é menos aderente ao mercado, o A. Então, ele tem maior erro. A. Porque ele está mais... Qual que está mais longe? Longe, o A. Ele é maior. Hã? O A está mais longe. Então, o A tem um tracking maior. O B tem um tracking menor. Qual que tem mais risco, então? O A. Exatamente. O A tem mais risco, tá? Entendeu, Débora? O A Sim. está mais longe. Ó a distância aqui, tá vendo? Ó, ele está mais longe. O B está bem mais perto, apesar que ele oscilou um pouquinho, mas ele está bem mais pertinho, ó, tá? Então, o B tem menor erro em relação, ele tem mais... Aí a outra pergunta pode vir assim, qual dos dois fundos é mais aderente ao mercado? A ou B? B. B, exatamente. O B é mais aderente. O B tem um menor deslocamento. O B está acompanhando o mercado. E a terceira pergunta é aquela do passivo e do ativo. Qual dos dois tem maior chance de ser um fundo passivo? O A? Não, claro que Não, não. o B. Claro que O não. B é passivo. Isso. O B é passivo porque ele está acompanhando Mais perto. o marco, ele anda junto, entendeu, Débora? Sim. Tá. E o fundo A é um fundo ativo, porque ele está mais longe do benchmark, tá joia?
Beleza? Tá ok. Então, ele tem, ó. Beleza, isso aqui é só para ilustrar. Então, eu acabei aqui explicando com mais detalhes toda essa questão que a Mayara também falou. Beleza? Ficou claro?